Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre mais uma possível contratação do Clube do Remo neste mercado da bola. Leão Azul que agora quer reforçar o seu meio de campo e já tem aí um candidato a preencher esta vaga para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Também quero conversar com vocês sobre a provável escalação do Leão para o duelo desta quinta-feira contra a equipe do Novo Horizontino no Mangueirão e falar também sobre o balanço desta 16ª rodada que encerrou ontem e como ficou a situação do Clube do Remo na tabela de classificação da Série B. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. Clica também no botão hypar para que a pontuação do conteúdo fique no topo do YouTube. A meta de likes para este vídeo é de 1000 mais uma vez. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, já quero conversar com vocês sobre o balanço desta 16ª rodada que encerrou ontem com a vitória do Cuiabá por 3-1 diante do Amazonas na Arena Pantanal. Cuiabá, que estava 4 jogos sem vencer, venceu e chegou ao G4. Pois é, os adversários aí, né, do Clube do Remo na disputa por este G4, praticamente todos tropeçaram na rodada. O CRB, o próprio Atlético Paranaense que perdeu em casa por Goiás, o Vila Nova tropeçou também, o próprio Clube do Remo que não venceu a equipe da Chapecoense, apesar de ter trazido um ponto importante lá de Chapecó, e o Avaí que foi humilhado lá pelo Atlético. E o Cuiabá se aproveitou disso, venceu a equipe do Amazonas e ocupa neste momento a 4ª colocação. Só que o balanço para o Remo acabou sendo positivo, pessoal, porque o empate fora de casa contra a Chapecoense manteve o Clube do Remo com a pontuação do G4. É verdade, se o Remo tivesse vencido esse jogo, estaria ali com 26 pontos, né, mais tranquilo na classificação. 27 pontos, na verdade, mais tranquilo na classificação. E a gente lamenta mais ainda essa vitória do Cuiabá, porque justamente o jogo passado contra o mesmo Cuiabá no Mangueirão, em que o Remo ficou no 0-0, se o Leão tivesse vencido, o Remo estaria agora tranquilo no G4, porque o Cuiabá não teria somado aquele ponto e não teria somado os 3 de ontem. Então, olha como é importante você vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. O Remo precisa retornar a vencer. A última vitória foi diante do Atlético, fora de casa, e vem para esse duelo contra o Novo Horizontino na próxima quinta-feira, às 9h35 da noite, no Mangueirão, precisando da vitória. O Remo já anunciou o serviço de jogo aí de gratuidades, né, de meias entradas também, mas, pelo que tem de informação, a procura pelos ingressos ainda está baixa para esse jogo. Algumas pessoas alegando o horário, outras pessoas alegando aí que não estão confiantes no trabalho do português Antônio Oliveira, mas eu acredito sinceramente num público bom nesta quinta-feira para este jogo, porque o torcedor do Remo entende a importância da partida, entende que o Remo precisa da vitória, nem que seja de 0-0, nem que seja um gol assim contra, um gol sem querer, o Remo precisa vencer esse jogo. E eu sinceramente, né, fico aqui na esperança de que o time jogue um pouco melhor. Daqui a pouco eu vou falar sobre a provável escalação, mas que o time do Remo jogue um pouco melhor nessa partida diante do Novo Horizontino, que é uma das equipes aí que já dispararam, né? Para você ter uma noção, Coritiba, que tem 33 pontos, Goiás 33 e o Novo Horizontino 30, ele já tem uma boa gordura aí em relação às outras equipes. 5 pontos, né, do terceiro colocado para o Clube do Remo, que é o 5º. Então já é uma gordura interessante, e por isso que é muito importante esse confronto direto contra o Novo Horizontino na quinta-feira, para justamente tirar essa pontuação para a equipe de São Paulo. É muito importante. Outra coisa, do Coritiba para o Clube do Remo, que é o 5º colocado, já tem uma distância de 8 pontos. Tá? E do Remo para o 17º colocado, que se não me engano agora é o Botafogo de Ribeirão Preto, a distância é de 7 pontos. Ou seja, os caras lá da frente dispararam tanto que já está a 8 pontos, nós estamos a 8 pontos aí do 5º colocado,
E do quinto colocado, que é o Remo, até o 17º, que é o Botafogo, 7 pontos. Ou seja, tá muito equilibrado essa Série B, tirando esses 3 times, Coritiba, o Goiás e o Novo Horizontino. Por isso que é muito importante vencer o Novo Horizontino, até pro Remo sair um pouco desse bolo aí, né, que tá essa parte central e parte de baixo também na Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã nós vamos, obviamente, conversar bastante sobre esse jogo e mais tarde também, se Deus quiser, no vídeo da noite, esmiuçar melhor o que pode ser esse confronto diante do time do Novo Horizontino. Galera, eu queria conversar agora sobre o mercado da bola, porque ontem à noite o jornalista Nelson Torres trouxe a informação de que o clube do Remo iniciou conversas com o Botafogo por um possível empréstimo do meia atacante Diego Hernandes, jogador que é uruguaio e que estava atualmente no time do Everton do Chile. Ele pertence ao Botafogo, inclusive já foi emprestado para outras equipes. Se eu não me engano, na última temporada esteve emprestado para o Clube León do México e tem rodado aí, né, via empréstimo do Botafogo. Inclusive, ele retorna do Everton para o Botafogo de empréstimo, vai ser reintegrado ao grupo de atletas, mas não vai ficar. Então o Remo já está de olho aí nesse possível empréstimo. Tem até uma boa relação, né, com a diretoria do Botafogo, porque o Remo emprestou recentemente o Cadu lá para o Botafogo. Inclusive a gente falou sobre isso ontem, da assinatura de contrato de empréstimo do Cadu. E o Remo contratou também recentemente o Cauã, zagueiro que também, né, pertence ao Botafogo, chegou por empréstimo ao Leão Azul. Então essa contratação seria ali uma grande oportunidade de mercado, né, para o clube do Remo. O Diego Hernandes, que é um jogador de 25 anos, ele é ponta e também joga como meia. E como eu comentei agora há pouco, ele retorna de empréstimo do Botafogo para o Botafogo, e a torcida do Botafogo já está assim lamentando ele de novo ser emprestado, porque para eles lá é um jogador que merecia ter mais oportunidades, tá? Inclusive eu conversei hoje pela manhã com alguns torcedores do Fogão e eles me falaram isso, de que o Botafogo poderia dar mais oportunidades para o Diego Hernandes. Na opinião deles, é um jogador que tem nível até de Série A, tá? Então, para o Remo seria realmente uma contratação bem interessante. Como é uma notícia que já está pública, obviamente que a gente vem e traz aqui para vocês, né? E tomara que dê certo essa contratação, tomara que o Remo consiga fechar este empréstimo ou quem sabe uma contratação realmente deste jogador, porque a gente sabe que o mercado da bola está bem concorrido nesse momento. Repito, não tenho informações sobre centroavante para vocês ainda, mas acredito que o Remo, se pintar uma oportunidade, vai trazer o jogador para esta posição também, porque a gente sabe que o Remo precisa nesse momento de um camisa 9. Beleza? Então, as atualizações vão acontecer, a gente vai informar vocês a respeito aí deste atleta uruguaio, o Diego Hernandes. Para falar aqui sobre o provável time do Leão para amanhã, tá? Time que trabalhou ontem à noite no Bamparabainão, o Remo que chegou na última madrugada, né? Madrugada de segunda para terça, bem complicada a logística do Remo, né, para esse jogo de Chapecó, e já, ainda mais sabendo que já entra em campo na próxima quinta-feira contra o Novo Horizontino. Achei bem esquisita essa logística aí, e achei bem esquisito esse calendário também, né? 4 dias praticamente de distância, enfim, não vamos ficar também lamentando o que já estava definido há um bom tempo. E o Remo trabalhou ontem com a seguinte informação, segundo aí o jornalista Magno Fernandes: Marcelo Rangel no gol, o Marcelinho na direita, Camutanga, que vai substituir o William Klaus, e o Kaique ao lado do Sávio, ali pelo lado esquerdo da defesa. No meio de campo, o retorno de Caio Vinícius ali na volância, lembrando que o Luan Martins está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Cantígio, que entrou no segundo tempo contra a Chapecoense, nesta provável escalação do Magno Fernandes, aparece de novo como provável titular, como ele já tinha aparecido, né, no provável time contra a Chapecoense, mas o Antônio Oliveira optou de novo pelo Pedro Castro. Pelo jogo horrível que o Pedro Castro fez, acredito que o Cantígio vai realmente ter essa oportunidade, ao lado do Jaderson no meio de campo. No ataque, Janderson mais uma vez pelo lado direito, né? Precisa voltar a jogar bola o Janderson urgentemente para fazer aquela dobradinha de novo com o Marcelinho, que era muito interessante no início da Série B. Do lado esquerdo, Pedro Rocha, graças a Deus retornando aí de lesão. E a dúvida na centroavância: Adailton ou o Marrone, que saiu sentindo dores
na partida contra a Chape. Se o Marrone ganhar condições, ontem ele não treinou, se ele treinar normalmente, hoje o Marrone entra no time. Se ele não conseguir condições, né, reunir condições para o jogo, quem entra no time é o Adailton. Agora chama a atenção, inclusive já é um assunto abordado em alguns grupos de WhatsApp que eu participo. Chama a atenção de novo, né? O Davó não está relacionado com um provável time, né? Não está sendo cotado aí para um provável time. E já fico aqui me perguntando, será que o Davó está treinando bem? Será que o Davó está se dedicando nos treinamentos para estar brigando por uma vaga nesse time? Porque ele entrou no último jogo, mas não conseguiu render o suficiente e não tinha entrado nos últimos 2 jogos, né? Contra o Atlético e também contra o time do Cuiabá. Foi até questionado isso na coletiva para o Antônio Oliveira, quando ele preferiu escalar o Viseu ao invés do Davó. Então eu fico me perguntando, será que o Davó está rendendo nos treinamentos para realmente não ser uma opção, ficar atrás, por exemplo, do Adailton? Fica aqui o questionamento, né? E a gente vai, obviamente, aguardar essa provável escalação. E tomara que seja a melhor escalação possível, porque o adversário é duríssimo, um time chato de se enfrentar o Novo Horizontino, tanto em casa, né, como fora. Então, um visitante sempre digesto o time lá do interior de São Paulo. É isso, meus amigos. Qualquer atualização nós vamos trazer para vocês nas redes sociais do Chaves Remista, é claro, aqui no nosso canal também. Não esquece do like, não esquece de verificar a tua inscrição, de compartilhar com seus amigos e, claro, de comentar os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!